Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos estudar adição e subtração entre frações com denominadores diferentes. Exercício. Vejam só, eu tenho uma expressão com adição e subtração entre frações. E tenho aqui 4 frações próprias. Mas em uma situação um pouco mais elaborada, poderia ter, por exemplo, número misto. E se assim fosse, você precisaria, ou você precisa, transformar o número misto para fração imprópria e depois resolver o exercício como faremos em seguida. Se você entrar no meu canal, eu tenho um vídeo só sobre fração imprópria e número misto. Se você ainda tem dificuldade ou dúvidas sobre esse assunto, entra lá e acredito que eu vou conseguir te ajudar. Bom, eu vou chamar essas frações de frações iniciais, aonde eu quero colocar a resposta. Ou nós queremos, chegar no resultado dessa expressão. Primeiro, reduzir as frações ao mesmo denominador comum. Processo breve do mínimo múltiplo comum. Mínimo, porque é o menor. Múltiplo, porque o número que estamos procurando aparece como resultado na tabuada do 10, do 15, do 6 e do 5. Ou seja, estamos procurando um número que esteja nessas 4 tabuadas e seja o resultado dessas 4 tabuadas. Comum, porque tem que estar nas 4 ao mesmo tempo. Então, o menor resultado que aparece ao mesmo tempo na tabuada do 10, 15, 6 e 5. Vamos lá. Aqui estão os denominadores. Vamos separar os denominadores e aqui à nossa direita vamos fazer divisões por números primos. Aqui estão alguns exemplos de números primos. Eles são infinitos e o único número primo par é o 2. E para começar, uma sugestão. Se você encontra algum número par, como 10 ou 6, começa sempre pelo 2. Tabuada mais fácil, né? Vamos lá. Dividindo 10 por 2. 5, porque 2 vezes 5 é 10. Na tabuada do 2 não tem 15 como resultado. O que a gente faz? Repete o 15. 6 é par, então dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, porque 2 vezes 3 é 6. E finalmente, na tabuada dos 2 não tem 5, repetimos o 5. Não temos número par, então vamos para o próximo primo aqui possível. O próximo primo possível que divide pelo menos um deles, mas quando acontece de dividir mais de um, precisa dividir todos os números possíveis. O próximo número primo ou é o 3 ou é o 5. Eu prefiro, mas não é obrigatório, é uma sugestão, começar sempre do menor primo para o maior. Então, vamos lá. Agora vem o 3. Na tabuada do 3 não tem 5, repete. Na tabuada do 3 tem 15. 15 dividido por 3 é exatamente 5. 3 dividido por 3 é 1 e repete o 5. O 6 eu já consegui chegar em 1. Preciso também o mesmo resultado para o 10, para o 6 e para o 5. Estamos perto, olha, 5, 5, 5. 5 é número primo, portanto, o próximo número é 5. Dividindo, bom, antes vamos repetir o 1, porque não tem na tabuada do 5. E agora, dividindo todos por 5, encontramos 1. Terminamos o MMC. Se nós multiplicarmos
2, 3 e 5, encontramos o mínimo múltiplo comum, o menor resultado que aparece ao mesmo tempo na tabuada do 10, do 15, do 6 e do 5. O que faremos agora? Olha o MMC aqui, ele vai nos ajudar, ou ajudar aqueles que não têm muita intimidade com a tabuada. Vamos lá. Segundo passo, frações equivalentes com o MMC nos denominadores. Frações iniciais e aqui as frações equivalentes. Fração equivalente é uma fração escrita de outra maneira, de outra forma, mas que representa a mesma quantidade. Para calcular fração equivalente, nós podemos usar a multiplicação ou a divisão. Vamos verificar o que iremos usar nesse momento. Aqui estão as frações iniciais e aqui eu vou calcular as frações equivalentes com 30 nos denominadores, que é o MMC. Verifica que os denominadores das frações iniciais são todos menores que 30 e não podia ser diferente. Nesse caso, a única operação possível para sair dos denominadores que nós temos aqui e chegarmos no 30 é a multiplicação. Então, por quanto eu multiplico 10 para chegar em 30? Presta atenção no seguinte. Aqui está o motivo de eu ter colocado o MMC aqui. Se você não tem muita intimidade com algumas tabuadas, identifica o 10, que é o denominador da fração inicial, aqui nos fatores primos. 10 não é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 3 não é 30? Então, ó, 3 é o número que você está multiplicando. De outro modo, 10 é o 2 e o 5. O que sobra? Sobrou o 3. 3 é o número que você vai multiplicar o 10 para chegar em 30. Por quê? 10 vezes 3 é 30. Assim a gente identifica qual é o número que eu preciso usar aqui no denominador para chegar no meu MMC. Agora, aqui em cima não tem como você ser ajudado pelo MMC. Por isso, eu falo sempre. Precisa saber a tabuada e saber a tabuada de uma maneira rápida para ganharmos tempo. 7 vezes 3, 21. Portanto, 21 30avos é fração equivalente a 7 décimos. Pensando da mesma forma, eu tenho 15. Olha lá, 3 vezes 5 é 15. Então, por quanto eu multiplico 15 para chegar em 30? É o 2. Será que é verdade? Sim. 15 vezes 2 é 30. Portanto, multiplico 4 por 2. 4 vezes 2, eu chego no 8. 8 30avos é a segunda fração equivalente. Da mesma forma, o 6 é 2 vezes 3. Por quanto eu multiplico 6 para chegar no 30? O 5. 5 vezes 6, 30. Portanto, 5 vezes 5, 25. Olha lá. E, finalmente, o 5. 5 está aqui. O que sobrou para chegar no 30? O 2 vezes 3. 2 vezes 3 não é 6? 6 vezes 5 é 30. Portanto, vou multiplicar o 5 por 6 para chegar no 30. Multiplico o 2 por 6 e chego no 12. Essas são as frações equivalentes. Muito bem. O terceiro passo, o MMC vai embora e começamos agora o terceiro passo. Substituir as frações iniciais por frações equivalentes. Onde estão as frações iniciais? Estão aqui. Presta atenção que a gente precisa escrever
as operações matemáticas conforme foi mostrado no início do exercício. Um erro muito comum, não sei muito bem porquê, mas atribuo a distração, que a maioria dos alunos aqui coloca a adição em vez da subtração. Não sei se é distração somente ou é inconsciente do aluno que não quer fazer conta de subtração. Acha mais fácil a adição. Isso, quem sabe um dia eu descubro. Mas vamos lá. Frações equivalentes. O que eu faço? 7 décimos, a equivalente é 21/30. A equivalente de 4/15, a equivalente de 25/30 e a equivalente de 12/30. Cuidado com as operações. Vamos lá. Está aqui. Bom, agora estamos quase no final. Temos todos os denominadores iguais. Quando temos adição e subtração de denominadores iguais, simplesmente nós repetimos o denominador e vamos operacionalizar com os numeradores. Olha eles aqui. Eu prefiro e sugiro que, ao calcular esse resultado, vocês coloquem ou montem os cálculos aqui no canto superior do seu caderno, da sua folha, como eu estou fazendo aqui na minha lousa. 21 mais 8, 29. 29 menos 25. 29 menos 25, temos 4. Já estamos aqui. Agora, mais 12. 4 mais 12, 16. Veja, se você fizer próximo ao exercício, não tem perigo de você se distrair. O aluno que costuma fazer na última folha do rascunho, ou na penúltima, ou na antepenúltima, porque já usou todas as outras, e depois volta para a folha do caderno para resolver, nesse ir e vir, se você for um aluno distraído, você pode cometer algum engano de qualquer natureza chamada distração. E isso não vale a pena. Faz aqui perto, fica muito mais fácil você evitar esses problemas. Bom, 16 é o resultado dessa simplória expressão numérica. Portanto, o que eu faço com 16? 16 30 é o resultado dessa expressão aqui, onde foi feito em cima das frações equivalentes. Eu posso dizer que 16 30 é o resultado do exercício inicial, onde aparecem as frações iniciais? Não. Por um único e simples motivo. 16 30 não está na forma irredutível. Toda fração precisa estar na forma irredutível como resposta final. Portanto, o que é forma irredutível? É uma fração equivalente, onde não é possível mais encontrar nenhum número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. E aqui, pelo menos, um número existe. Lembra quando começamos lá no MMC? Você tem algum número par, sempre dividir por 2? Aqui também. Vamos dividir por 2, porque 16 e 30 é par. Qual é o resultado que nós encontramos? 8/15. 16 divide por 2, 8. 30 divide por 2, 15. Existe algum número que divida 8 e 15 ao mesmo tempo? Pessoal, 15 só dá para dividir por 3 e por 5, porque está na tabuada do 3 e do 5. Além do próprio 15, claro. Mas o número par só dá para dividir por 2. E aqui é ímpar, também não dá para dividir por 2. Olha aqui um pouquinho daquelas regrinhas de divisibilidade que a gente aprende no começo do 6º ano. Então, se não tenho mais ninguém ou nenhum número que divida
8,15, eu posso agora garantir que o resultado dessa expressão numérica fracionária é 8/15. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueçam, juntos somos e somamos melhor. Bem melhor. Muito obrigado. Até a próxima videoaula.